Nós vamos então para o nosso segundo dia. Todo ano, irmãos, a gente faz essa conferência aqui e Deus nos deu um nome para ela, Evangelho Sem Fronteiras. Isso fala de alcançar o mundo e as pessoas através da palavra. E esse ano ele nos deu um tema especial, identidade. Algumas pessoas me perguntaram algumas coisas lá. Por que identidade, pastor? Porque a crise de identidade é a maior crise da nossa geração. É muita informação, irmãos. Nós somos bombardeados por muitas informações. Tem muita coisa entrando nos nossos lares, irmãos. Você deve observar, irmãos, criança, pré-adolescentes, eles não têm que ter telefone com senha não, querido. Você que é pai, você que é mãe, você faz do seu jeito, mas eu vou te dar um conselho. Não deixa não. Observa, vai lá, olha, se ele tem, observa. Não deixa solto não, a internet é uma janela para o mundo. Tem muita coisa legal lá, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa ruim. Tem muita coisa que parece ser legal, mas está doutrinando e deformando aquilo que Deus quer que a gente tenha como identidade. E na idade dos pequeninos que estão em formação, isso é muito importante. Estão sendo formados no seu caráter, na sua essência. É muito importante que nós como pais tenhamos a responsabilidade de observar tudo aquilo que os nossos filhos têm acesso. Eles são... Ainda não são maiores, irmãos. Precisam de tutores, como disse Paulo. Ainda são meninos. Precisam ser conduzidos, guiados, ensinados. Amém? Então nós vamos falar sobre identidade. E ontem a gente falou um pouquinho sobre a identidade profética que Deus tem sobre você, identidade do céu. E a gente vai continuar hoje. E hoje de manhã, quando você acordou, se você estava aqui em Friburgo, quando você acordou, você percebeu o dia lindo que Deus fez. Um dia espetacular, né? Eu costumo acordar sempre cedo, bem cedo. Cadê minha esposa? Tá aqui. Aí eu acordo ela também, irmãos. Às vezes está dormindo, eu faço um barulhinho para ver se ela acorda, mexo no travesseiro. Aí não dá muito certo, eu abro um pouquinho a janela, aí o sol já começa a entrar, né? Porque eu amo a companhia dela, irmãos. Quero que ela acorde comigo. E eu acordei bem cedo, abri a janela. Quando eu olhei pela minha janela, talvez, se você segue a gente no Instagram, você pegou uma palhinha da palavra de hoje. Porque eu comecei a escrever sobre aquilo que Deus ia transmitir nessa noite, compartilhar com a igreja essa noite. E quando eu olhei para lá de fora, eu vi a parreira de uva. Lá em casa tem uma parreira de uva assim, no quintal. Foi plantada pela minha mãe. E ela fica por cima do portão, tem uma pérgola de madeira. Ela pega ali e vem se esticando pelo muro de erva. E aí eu já tenho observado alguns dias que aquela parreira está lotada de uvas, irmãos. Está lotada, e hoje eu provei, estava docinha. E aí quando eu olhei pela janela e vi aquele monte de uva, eu percebi algo vermelho brotando no meio da uva, era uma pitaia, irmãos. No meio de uma parreira lotada de uva, estava nascendo uma pitaia. 2 pitaias estavam nascendo lá. E aí eu me lembrei do texto de Lucas capítulo 13. Eu quero compartilhar ele com você. Esse texto ele tem até um viés escatológico, mas eu não quero que você olhe para isso hoje. Hoje eu quero que você olhe para o viés de identidade que tem nesse texto, que é extraordinário. Lucas capítulo 13, versículo 6. Abre a sua Bíblia comigo, vamos ler esse texto. Esse texto é uma parábola que Jesus conta, ele é extraordinário. Diz assim, ó. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada. Fala assim, irmãos, plantada na sua vinha. Mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e eu não encontro. Corte-a. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, se não, tu cortarás. Irmãos, Lucas capítulo 13 nos apresenta essa parábola que fala de uma figueira. Mas essa figueira, ela não estava sozinha. Essa figueira estava como aquela pitaia, no meio das uvas. Agora pensa, se aquela pitaia pudesse olhar ao seu redor e perceber que ao lado dela só tem uva, a única coisa diferente que tem ali é ela.
Tudo que está ao seu redor é igual, mas existe algo diferente. Ela é diferente no meio do que ela está. Ela está entre uma multidão, mas uma multidão de outra espécie. Ela está no meio de uma multidão de outra espécie. Agora perceba que o dono da vinha, ele não procurou fruto na vinha. Por quê? Porque Deus não procura fruto na multidão, irmãos. Tinha uma vinha enorme e tinha uma figueira. Ele não procurou fruto na vinha, ele procurou o fruto na figueira. Hoje o Espírito Santo, irmãos, ele quer falar conosco. E eu quero declarar que ainda que você esteja na multidão, o céu vai te chamar pelo nome. Ainda que você esteja no meio de muitas coisas diferentes, o céu quer te chamar pelo nome. Ainda que você esteja no meio de coisas que não pertencem ao céu, o céu está olhando para você e está falando: ei, você pode ser diferente, você não vai se corromper com aquilo que está ao seu redor. Você não tem que ser igual àquilo que está ao seu redor. Você não é vinha, você é figueira. Deus, Ele não conta com as multidões, irmãos. Deus conta com seus discípulos. Você não foi chamado para ser igual à maioria, você foi gerado de forma exclusiva, como você ouviu ontem. Deus estabeleceu na eternidade uma identidade profética para mim e para você. E essa identidade não está ligada ao que você faz. Essa identidade não está ligada às circunstâncias que você vive. A identidade que Deus te deu, ela não está enraizada na cultura a qual você pertence na terra. Não, a identidade de Deus não está enraizada nessas coisas. A identidade que Deus te deu não tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. A identidade que Deus te deu, ela foi definida antes da criação do mundo na eternidade, como nós aprendemos aqui ontem. E a sua identidade é de filho de Deus. Você carrega uma identidade de filho de Deus. Você pode estar numa conferência, irmãos. Você pode estar no meio de uma multidão. Você pode estar aqui no meio desse culto, dessa reunião solene. Você pode estar aqui no meio. E talvez você pense que os olhos de Deus não podem olhar fixos para você, mas os olhos de Deus estão fixos nos seus filhos. Pode estar lotado de uva ao seu redor. Ele vai olhar e vai procurar as suas figueiras no meio das uvas. Os olhos deles continuam caçando as figueiras nos meios das uvas, no meio das vinhas. Ele continua olhando e buscando. Por quê? Porque são os filhos que vão dar fruto. Não é a multidão que vai dar fruto. A vinha pode estar lotada de coisas que parecem fruto, mas ele está buscando. Por que busca na figueira? Porque ele tinha expectativa no que a figueira podia gerar. Deus tem expectativa naquilo que você pode gerar. Não importa o meio que você está. Não importa, pastor, eu estou no meio corrompido, no meio de pessoas corrompidas. Eu estou num lugar de impureza, eu estou no meio desse lugar. Não importa, você precisa ser original, você precisa ser único no meio desse lugar. Você não tem que ser igual a todo mundo, você não é igual a todo mundo. Você é filho de Deus. Deus não te plantou para ser mais um, irmãos. Deus plantou você para ser propriedade exclusiva dele. 1 Pedro 2,9, nós lemos aqui ontem. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não tem a ver com a multidão. E pense. Lembra que você repetiu uma palavra comigo? Plantou. E hoje lá da porta da minha cozinha, vou compartilhar com você também. Eu olhei para um vaso do lado de fora e está nascendo um pé de tangerina, mas eu não plantei ele. Ali, talvez eu tenha lançado algumas sementes, eu não plantei ele. Essa figueira não. Essa figueira ela foi plantada intencionalmente num lugar. A palavra diz que o viticultor plantou essa figueira. Ela não nasceu ali desavisada porque alguém passou por ali e lançou uma semente de figo. Não, ela foi plantada intencionalmente nesse lugar. Perceba, irmãos, você foi plantado em um lugar. Você não está ali por acaso. Você não chegou aqui hoje por acaso. Deus trouxe você aqui. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Plantada na sua vinha. Ela foi plantada, essa figueira não nasceu acidentalmente. Você não é um acidente. Você é um projeto de Deus, cara. Você faz parte do plano de Deus. Pastor, você faz parte do plano de Deus, senão você não estava aqui. Não estava.
Você não estaria nesse lugar se Deus não tivesse um projeto extraordinário e sobrenatural na sua vida. Por isso aquela figueira foi plantada, você foi plantado. Por isso Deus colocou o homem, plantou ele num jardim e falou: cultive esse lugar. Existe um propósito pelo qual Deus te formou, te elegeu nele. Antes da fundação do mundo, existe um propósito para isso. Aquela figueira, ela não nasceu acidentalmente, ela foi colocada ali. Irmãos, escute isso, vou repetir para você que está aqui. Eu não sei o que falaram para você, mas você não é um acidente de percurso. Você é algo que foi desejado no íntimo do coração de Deus. Você não veio ao mundo por um acidente, você foi gerado para estar aqui. Salmo 139, capítulo 13. Salmo 139, capítulo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo. Aquela figueira, ela foi colocada exatamente naquele lugar. O viticultor, ele pensou, ele plantou ela ali, ele planejou que ela estivesse ali, não foi ao acaso. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus. Fala, previamente. Isso, previamente você foi desejado no coração de Deus. Você está aqui hoje, talvez os seus olhos naturais pensem que você é fruto de um relacionamento do seu pai e da sua mãe. Isso não é mentira. Isso é verdade. Mas isso é uma verdade terrena, que um homem e uma mulher se encontraram, tiveram uma aliança e você nasceu. Mas a realidade celestial é que antes que esse homem e essa mulher se encontrassem na terra, você já estava sendo gerado no coração de Deus na eternidade. Você não é o acaso, irmãos. Você não está aqui por acaso, previamente preparados por Deus para andar em boas obras. Não existe filho acidental no reino de Deus, irmãos. E o mundo pode falar que algumas pessoas têm filhos por acidente. Não acredite nisso, meu irmão. Não acredite nisso, porque os filhos não são acidente. Os filhos são planos de Deus. Porque ainda que você não tenha planejado, Deus planejou. Ainda que você não tenha se preparado, Deus preparou. Por isso, o que você deve fazer é simplesmente colocar os seus filhos aos pés do Senhor e criar Ele na palavra de Deus, apresentar Ele ao Senhor, sabendo que Ele é uma herança do Senhor. Eles não são nossos, por isso nós não somos filhos acidentais. Você não é um erro que vive vivendo um acaso nessa terra, não. Pastor, eu estou caminhando sobre a terra e eu estou meio sem destino. Sabe por que alguns homens e mulheres não têm destino? Porque eles não conhecem a sua origem. Porque se eles conhecessem a sua origem, eles jamais perderiam o seu destino. Se alguém entrou aqui essa noite e estava perdido no seu destino, você vai ser conectado à sua origem nessa noite, e você nunca mais vai andar como errante sobre a terra. Nunca mais. Você não é um erro vivendo um acaso sobre a terra. Você é uma obra-prima vivendo um propósito eterno de Deus. Existe algo, Deus, o viticultor plantou aquela figueira lá, ela precisa dar fruto. Deus elegeu você nele antes da fundação do mundo. Você está aqui, para quê? Para que você dê fruto, para que você conheça a Deus e permaneça em conhecê-lo, prossiga em conhecê-lo, e durante essa jornada espetacular, sobrenatural com Deus, você dê fruto. Quando Ele olha para mim e para você, Ele olha e eu penso, tá, não está escrito. Aí sou eu. Eu penso que Ele olha e fica olhando o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento, e quando chega na hora de dar fruto, Ele fala, eita, está cumprindo o propósito pelo qual eu criei ele, está vivendo as palavras que eu designei para ele na eternidade, antes da fundação do mundo. Se Deus te plantou, irmãos, existe um fruto que só você pode gerar. As vinhas podiam gerar muitos frutos, mas figo, só a figueira. Existe um fruto, Marcelo, que você tem que dar.
Existe um fruto, Felipe, que você tem que dar. Cada um de nós que estamos aqui temos frutos que nós precisamos, no tempo certo, na estação correta, nós precisamos dar os nossos frutos. Por quê, pastor? Porque está cheio de gente com fome no seu redor. Sabe por que tem tanta gente, irmãos, que hoje não está aqui? Porque elas estão com tanta fome, que elas estão comendo qualquer coisa. Mas se você entender que Deus tem uma estação correta para você frutificar, e que tem frutos específicos que só você pode dar, aqueles que estão ao seu redor não vão ter mais fome, porque eles vão poder se alimentar daquilo que Cristo está manifestando através de você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Agora perceba que tem muitas lições nesse texto. Estar plantado no meio de uma vinha não significa que o propósito está sendo cumprido. Não, pastor, não. Lembra que ela não tinha fruto? Ela estava lá. Ela foi plantada lá. Mas ela não estava dando fruto. A figueira, ela estava no lugar certo, ela não estava no lugar errado. Pastor, será que ela não deu fruto porque ela estava no meio da vinha? Não, irmãos. Presta atenção profeticamente naquilo que a gente está querendo construir nessa noite. Você vai estar em muitos lugares em que ao seu redor as circunstâncias vão colocar pessoas com pensamentos diferentes, vão colocar pessoas que não conseguem entender aquilo que você está vivendo. É exatamente nesse lugar que você tem que estar. Porque só tem uma forma delas perceberem isso. Através dos seus frutos. Através dos nossos frutos. Ela está no lugar certo, mas ela não está produzindo. Por que ela não está produzindo, pastor? Presta atenção, irmão. Você pode estar na igreja. E mesmo assim, mesmo estando nesse ambiente, pode ser que você não esteja vivendo a identidade que Deus tem para você. Estar dentro de um ambiente eclesiástico não significa que você está dando fruto. E talvez você esteja até trabalhando. Talvez você esteja até trabalhando. Tem muita gente que frequenta e até trabalha em uma instituição, mas não está vivendo o destino profético que Deus tem. Existe um destino profético que Deus tem para mim, que Ele tem para você. A sua identidade você entendeu ontem, você é filho de Deus. Mas por que somos filhos de Deus? Talvez porque a criação aguarde com grande expectativa a manifestação dos filhos. Então, mais importante do que trabalhar para Deus é dar fruto, para que o mundo possa reconhecer Deus através de mim e de você. Por isso o Evangelho não é sobre frequência, irmãos. E eu não estou falando para você faltar ao culto, amém, irmãos? Vem para o culto. É importante, mas não é sobre frequência, é sobre transformação. O Evangelho não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu me torno. Por isso, se você estiver no meio da vinha e você é figueira, não queira da uva. Se você está no meio de um lugar onde as coisas são diferentes, não queira expressar e dar o fruto que eles estão dando. Você tem que dar o fruto que Deus estabeleceu para você na eternidade, nas regiões celestiais. Existe algo específico para você. Por isso você não se contamina com o que está ao seu redor. Você expressa o que Cristo colocou do lado de dentro. Deus não te chamou para ocupar espaço, irmãos. Amém? Você não foi chamado para ocupar uma cadeira. Deus chamou você para ocupar o destino profético que Ele te deu. E nós vamos estar aqui, e em nome de Jesus, profeticamente, todas essas cadeiras estarão ocupadas, vai faltar lugar. Nós vamos botar pessoas aqui. Por quê, pastor? Porque você é vaidoso? Não, porque esse é um propósito de Deus. Os nossos frutos. Quando que nós vamos ver que nós estamos dando os frutos? Quando aqueles que estão ao nosso redor quiserem estar no lugar que nós estamos. Onde eles estão? Aonde eles estão? Eles precisam olhar para essa figueira e falar: existe um fruto agradável. Existe um fruto que agrada os meus olhos, que parece ser suculento, saboroso.
Eu quero provar desse fruto. E quando prova desse fruto, eles vêm para esse lugar, para o mesmo ambiente que você está. Deus não nos chamou só para ocupar um espaço, irmãos. Aquela figueira não estava ali para ocupar um espaço, ela estava ali para dar fruto. Ela não estava ali por acaso, ela estava ali para dar fruto. Existe um destino para ela. A maior tragédia não é estar perdido. Não, pastor, claro que não. Por quê? Porque o perdido, ele vai ser encontrado por Deus, pela glória de Deus e pelo amor de Deus. A maior tragédia, por quê? Porque o perdido, irmãos, ele está enganado, mas ele tem a esperança de que o amor de Deus o encontre. Pior é quem está posicionado, mas não sabe quem é. Mais difícil que alcançar o coração de um homem, de uma mulher que está perdida no mundo, é você converter um coração religioso posicionado atrás de uma posição, de um lugar, mas que não dá fruto onde está. Dar fruto não tem a ver com o microfone. Nós falamos ontem sobre isso. Os seus frutos não são vistos quando você está com o microfone na mão. Isso não tem a ver com dar fruto. Muitas pessoas procuram um lugar, uma posição. Pastor, eu tenho que frutificar, eu preciso ser líder disso. Não, irmãos. É só você ser filho de Deus. É só você expressar a imagem e semelhança de Deus. É só você colocar os seus pés em todo lugar que seus pés em todo lugar que você colocar as solas dos seus pés. É só você expressar a bênção que Deus já te entregou, manifestar as virtudes extraordinárias de Deus, os atributos comunicáveis que Deus entregou para mim e para você: amor, misericórdia, graça, compaixão. Faça isso, dê fruto. Por isso a maior tragédia não é estar perdido, é estar posicionado e ainda assim não saber quem é. Muitas pessoas se escondem atrás de um discurso bonito. Muitas pessoas se escondem atrás de uma posição. Trabalham para Deus, mas não vivem uma verdade. Não, Deus chamou você para viver uma verdade, meu irmão. Se não tem fruto agora, não tem problema, calma. Você vai ver o que vai acontecer mais na frente. Fique em paz. Deus está tratando com você, cara. Pastor, eu estou aqui ainda, não estou dando fruto. Fique em paz. Você veio aqui essa noite para saber que Deus tem um propósito com a sua vida, que você tem uma identidade exclusiva, que você é único diante dos olhos de Deus. É por isso que sua identidade, a sua face, não abre o celular do seu irmão, porque Deus fez você único. E tem coisas únicas que Ele colocou dentro de você. Identidade não é função, irmãos. Identidade é filiação. A sua identidade não está na sua função, falei ontem. A minha identidade não está no ofício pastoral. Não, pastor, claro que não. Um chamado de Deus que você entra, aceita e vai cumprir. A minha identidade não está sobre... Esses dias eu fiz um vídeo. Eu estava lá trabalhando e eu estava usando uma farda, irmãos. Lá tinha o meu nome, tinha o nome de uma instituição. E se alguém olhar descuidadamente, estiver descuidado e olhar para ali, ele vai olhar e vai falar assim: ali tem um sargento da polícia militar. Mas se você fechar os seus olhos e se conectar com o Espírito, você não vai ver uma identidade feita por uma vestimenta externa. Você vai olhar e falar: ei, ali tem um filho de Deus. Porque ele não é o que ele veste. Você não é o que você veste, cara. Eu não sei o que você veste no seu trabalho. Eu não sei qual é a vestimenta que Deus te deu. Mas eu sei que Deus pode trocar suas vestes hoje, profeticamente, falar: ei, eu quero te dar uma vestimenta nova. Eu quero trocar sandálias dos seus pés. Talvez essa noite seja uma noite que Deus vai colocar um anel no seu dedo. Vai falar: ei, filho, eu quero você de volta em casa. A única coisa que Deus quer é os filhos em casa. A única coisa que Deus deseja nessa noite é essa. Tudo que nós falamos aqui se resume em os filhos voltarem para casa, estarem na casa do Pai. O dono estava procurando um fruto específico. Ele falou assim: venham procurar fruto nessa figueira. Fala nessa.
nessa figueira. Não era fruto de videira. Não era fruto de oliveira. Era fruto de figueira. Tem coisa que Deus só vai colocar para fora através de você, Rony. Tem coisa, Xana, que Deus quer botar para fora através da sua vida. Tem coisa que Deus quer colocar para fora através da vida de cada um que está aqui. Cada um que está aqui frequenta ambientes distintos, sim ou não? Eu frequento um ambiente durante a semana, você frequenta outro. No domingo nós frequentamos o mesmo ambiente. Mas quando não é a nossa reunião, nosso tempo de celebração, nós estamos em ambientes diferentes. Sabe por que você está num ambiente diferente? Porque existe um fruto que você precisa dar nesse lugar. Sabe por que Deus colocou você lá, Marcelo, nas viagens, atendendo os clientes? Porque lá quem vai dar fruto é você, não sou eu. Sabe por que Deus abriu o escritório, Ruiz? Porque lá quem vai dar fruto é você, não sou eu. Sabe por que lá tem um escritório, Felipe? Porque lá você e Raquel vão dar fruto, não sou eu. Posso ir lá tomar um café, mas quem vai dar fruto lá são vocês. Você vai dar fruto no lugar que Deus te plantou, exatamente no lugar que Deus te estabeleceu. Não importa o que está ao seu redor. Você é uma figueira plantada pelo viticultor. Você está nesse lugar para dar fruto. E tem coisas que não adianta. Não adianta. Pastor, você pode vir aqui? Claro que posso, claro que eu posso ir. Nós vamos. Mas tem coisa que é você, meu irmão. Tem coisa que Deus quer usar você. Tem coisas que Deus quer usar os seus lábios, as suas mãos. Onde é que você está, cara? Onde é que Deus te plantou? Ei, onde Deus te plantou? Aonde a gente te colocou? Talvez esteja passando alguém procurando um fruto nesse lugar. Eu quero profetizar, quem passar ao seu redor não vai ter fome. Quem passar ao seu redor não vai ter fome. Quem passar por você não vai ter fome. Por quê? Porque hoje você vai descobrir a sua identidade profética. E eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui na estação de dar fruto. Pastor, e se eu sair e não estiver dando fruto? Fique em paz, nós vamos adubar a sua terra. Fica tranquilo. O céu não espera de você nada além do que Ele já tem depositado aí. Eu já falei aqui. Sabe por que Deus acredita em mim e em você? Você sabe por que apesar de tantas coisas que nós fizemos pela vida, eu não sei vocês, talvez tenham pessoas aqui, glória a Deus por isso, irmãos, que sejam criadas em berço cristão e conhecem a Deus desde pequeno. Eu não. Conversamos com alguns irmãos ali. Eu conheci Jesus aos meus 28 anos, irmãos. E vivi muitas coisas. Mas Deus tinha um plano. E deixa eu falar para você, você não vai fugir do plano de Deus. Você não vai escapar dos planos de Deus. Essa noite é uma noite que Deus quer comunicar ao seu espírito, irmãos, quem você é. Não importa onde Ele te plantou, não importa o que está ao seu redor, importa a sua identidade, aquela que Ele te deu. Você sabe por que Deus pode acreditar em mim e você? Recuperei o raciocínio, irmãos. Você viu que eu me perdi, né? A gente entra e quando olha para trás, fala onde eu estava. Mas Deus é bom. Ele só pode continuar acreditando em mim e você porque Ele sabe o que Ele depositou aí dentro. Foi Ele que colocou. Ainda que os homens olhem, os homens podem olhar para mim, podem olhar para você e falar: ei, irmão, sai fora disso, você não tem jeito. Tem sim. Claro que tem. Por quê? Porque foi Ele que colocou. Eu faço uma analogia simples, que eu sempre faço ela aqui. Talvez você já tenha ouvido, mas eu vou usar porque é o que eu fiz. O cara vai entregar água na sua casa. E aí quando você vai pagar a conta da água, irmãos, não tinha Pix ainda, agora tem Pix. Mas não tinha, o seu celular está descarregado. Aí você vai pagar a água, você está sem dinheiro, você lembra. Você tem filho, você lembra. Aí, rapaz, tem um cofrinho da minha filha. Filha,
Presta o cofrinho, papai. Aí você vai no cofrinho, pega o valor da água, vai lá e paga a água. Por que você pega a água? Por que você pega as moedas do cofrinho do seu filho? Por que você sabe, quando aquele cara chega lá e ele te cobra a água, por que você sabe que você tem como pagar? Ainda que o seu celular não funcione, ainda que não tenha Pix, que você não tenha dinheiro na sua carteira, como é que você sabe que você pode pagar? Como é que você sabe que você pode tirar dinheiro do cofrinho do seu filho? Foi você que colocou lá. Você sabe o que tem dentro. Você tem convicção do que tem lá dentro. Assim é Deus comigo, com você. Quando Ele olha pra gente, Ele fala: eu sei o que tem aí dentro, cara. Eu só quero que venha para fora. Mas eu sei o que eu coloquei aí dentro. Por isso que Ele não desiste de você. Ele olha e fala: ei, Felipe, eu sei o que eu coloquei aí dentro. Ah, de vez em quando esbarra para cá, esbarra para lá. Ô, meu irmão, fala a verdade. Não precisa levantar a mão. Estou de olho fechado. Mas é verdade, irmãos. Aí Deus olha e fala: eu não vou desistir de você. Eu trouxe você aqui essa noite, porque ainda que você tenha se virado para a direita, para a esquerda, não tenha andado no caminho reto que eu planejei, ei, eu acredito em você ainda e tenho uma esperança para você. E a esperança é Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, meu Deus, aplauda o Senhor, querido. Tem esperança, pastor? Claro que tem. Nele sempre tem. Sempre vai ter. Deus não salvou as pessoas para anular a sua humanidade. Foi para redimir. Deus quer usar a sua humanidade. Ele quer redimir a sua humanidade. Quando você tenta ser outra pessoa, você acaba atrasando os frutos que só você pode gerar. Por isso você não pode viver um disfarce, irmãos. Por isso, nesse tempo em que as pessoas, como eu falei ontem, estão usando uma fantasia e colocando máscaras, Deus quer que você arranque as fantasias e as máscaras. Por quê? Porque Ele está falando assim: olha, eu não curo disfarce, mas eu curo verdades. Por isso que os lábios de Isaías só foram purificados quando ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. Essa é uma noite de se render ao Senhor. Fala: Senhor, eu já entendi que eu sou uma figueira. Ainda que eu esteja no meio de um lugar onde eu perceba que o que está ao meu redor não parece muito comigo, mas você precisa se render a Ele. Deus não vai usar homens orgulhosos, nem disfarce. Ele vai usar verdades rendidas diante dEle. Enquanto a multidão tenta nos padronizar, Deus, Ele quer nos personalizar. É como se Deus quisesse tunar a gente. O mundo colocou você de um jeitinho. Deus olhou e falou: está muito alto, vou dar uma rebaixadinha. O mundo está nos formando de um jeito. E Deus olha e fala: eu quero personalizar você. Isso aqui não, tira. Esse volante não serve. Ei, essas rodas aqui, gigantes e brilhantes, não servem. Não é para isso que eu quero que o povo olhe. Tira isso daqui. Arranca essa soberba, essa vaidade. Tira daqui. Isso aqui tá legal, é tradicional, mas está impedindo de uma verdade ser expressada. Tira daqui. Deus quer personalizar você. Deus quer nos tunar nessa noite. Quer nos transformar exatamente como Ele planejou e deseja. E todo mundo tem um pouquinho de barro para jogar para fora. Todo mundo, pastor, comece por mim. Para você não pensar que eu estou falando de você. O olheiro, quando está na roda, irmãos, ó, ele vai passando a mão no vaso e ele vai tirando os excessos. Por quê? Porque o vaso, para ser vaso de honra, ele tem que estar no formato que o olheiro deseja. Deus não quer que você seja padronizado por aquilo que está ao seu redor. Deus quer que você seja personalizado, exatamente como Ele planejou. Amém? A multidão talvez queira que a gente faça igual. Talvez queira. Mas Deus nos fez para um objetivo específico. Ainda que o mundo nos empurre para um lugar de padronização, Deus continua nos personalizando nesses dias. E eu quero declarar sobre você: o ambiente que você está não pode corromper o homem e a mulher de Deus que Ele planejou. Amém?
Não pode, pastor, não pode. Mas se você não vigiar, ele faz. Se você não vigiar, o seu coração, o meu coração, a nossa mente e as influências malignas nos tiram desse lugar. E eu posso falar isso com propriedade, irmãos. Porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de querer me tornar aquilo que estava ao meu redor. E eu posso falar sobre isso, porque eu vivi isso. Eu saí daqui de dentro, Quinta Igreja, Assembleia de Deus. Saí daqui batizado, irmãos, crente. E fui cumprir uma missão na terra. Só que quando eu olhei ao meu redor, e eu saí desse ambiente, eu fiquei distante desse ambiente, e aí eu me vi no meio de um ambiente hostil. E eu comecei a olhar para o lado, e comecei a ver que era diferente. E sabe a palavra que eu recebi? Eu vou te colocar num lugar diferente, para que você faça diferença naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Em vez de fazer diferente naquele lugar, eu me tornei igual. Em vez de ser diferente do lugar que Deus me colocou, e foi uma palavra que Deus me deu, eu me tornei exatamente igual àquele lugar. E eu comecei a fazer igual todos estavam fazendo. Eu comecei a dar o fruto que eles estavam dando. E eles não eram suculentos, não eram agradáveis. Mas eu fui me formatando conforme o ambiente que eu estava. E eu fui entrando nesse lugar, irmãos. Mas um dia eu lembrei, na casa do meu pai. Na casa do meu pai, até os servos comem melhor que isso. Na casa do meu pai, até os servos comem melhor que isso. E aí eu estava andando nessa direção. Eu dei um cavalinho de pau na vida, irmãos. E falei, Senhor, eu não vou ficar igual esse monte de coisa que está ao meu redor. Eu quero ser aquilo que você planejou para mim. Senhor, eu não vou mais me contaminar com aquilo que está ao meu redor. Ei, o que está ao seu redor não pode ser mais poderoso do que aquilo que Deus determinou para você. Uma palavra dos homens, um ambiente formado por homens, não pode ser mais poderoso que uma profecia enviada do céu sobre a sua vida. E hoje nós estamos aqui porque eu decidi que eu não tenho que dar fruto igual todo mundo. Eu tenho que dar o fruto que Deus estabeleceu, que eu desse. Você não está aqui para que você dê fruto igual todo mundo. Você está aqui para que você dê o fruto que Deus estabeleceu que você desse. Para você ser formado conforme Deus deseja. A multidão quer que a gente seja igual, mas Deus fez a gente por um propósito objetivo. Deus é misericordioso e amoroso. Pastor, você não sabe como é que eu cheguei aqui. Não sei mesmo não. Mas eu sei como é que você vai sair. Eu sei como é que você vai sair. Eu sei como você pode sair. E aí tem uma parte do texto que diz assim: o viticultor, quando ele fala para cortar, o viticultor fala assim, deixa mais um ano. Deixa mais um pouquinho, não corta não. Não corta não, irmãos. Quando você olhar para aquele que está do seu lado e não estiver dando fruto, não corta não. Deixa mais um pouquinho. Deixa mais. Aqui está Jesus, olhando para a gente e falando, eu vou deixar mais um pouquinho. Por quê? Porque ele acredita, eu vou deixar mais um pouquinho. O dono queria cortar, mas o viticultor queria cuidar. O viticultor queria cuidar. Ainda que a cultura diga que você não tem mais jeito, Cristo acredita em mim e em você. Jesus está intercedendo pela nossa história. Que isso, pastor? Tá claro que tá, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ele não desistiu. Ei, ele não desistiu. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas não estava dando fruto, corta, não. Ele fala, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo.
o justo. Se você ainda está de pé, irmão, é porque a graça de Deus ainda intercede por você. Se você ainda está de pé, se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está esperando com expectativa aquilo que Ele vai poder fazer através de você. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui para falar isso para você essa noite, falar: ei, eu tenho expectativa em você, eu ainda acredito em você. Fui eu que depositei essas coisas aí dentro. Ainda que o mundo queira convencer você que você deve ser cortado, eu estou falando: ei, fica um pouquinho mais que eu vou adubar, eu vou preparar a terra, eu vou cuidar, ei, eu vou dar uma ajeitadinha, e você vai dar fruto na estação correta. Identidade em Deus. Quem vai cavar é Ele, irmãos. Ele vai adubar, Ele vai tratar as raízes. Talvez as raízes estejam enfermas, fica tranquilo, Ele vai adubar as raízes. Por isso que paternidade é processo, porque paternidade é aquele processo pelo qual o pai não desiste do filho, ele não abandona, ele não larga. Na paternidade, Deus não desiste por falta de resultado. Não está dando fruto ainda, mas Deus não desistiu. Por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê o resultado que você ainda não deu. Ele deseja que você dê o fruto que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu frutos para você expressar. E ainda que Ele olhe e não esteja encontrando agora, Ele está falando: eu trouxe você aqui essa noite para você entender uma coisa. Escute isso, irmãos, porque tem algumas pessoas que precisam ouvir isso. Eu acredito que você ainda pode frutificar. Eu quero cuidar das suas raízes. Eu quero cavar um cadinho mais fundo. Eu quero adubar essa terra, porque eu creio, eu acredito que no tempo correto você pode frutificar. Deus não desiste dos seus filhos, Ele trabalha neles. Pastor, achei que Deus tinha desistido. Não, Deus não desiste, Deus trabalha. Quando parece que está ruim, que Ele desistiu, fica ligado, irmãos. Provavelmente é um processo de adubação. É que está doendo, pastor, está difícil. Ele deve estar cavucando na terra, tocando nas suas raízes. Talvez ele esteja mexendo nesse lugar. Ele esbarra numa raizinha aqui, em outra ali. Aí a árvore dá aquela balançada. Fica em paz, é Deus que está tocando. Deus está adubando, está cuidando da terra. Por quê? Porque Ele sabe que na estação correta, na estação correta, vai dar fruto. Por isso hoje é uma noite em que Deus quer restaurar a nossa identidade. Amém? Eu já estou terminando. Pessoal do louvor, por gentileza. Restaurar minha identidade, pastor? Sim, a nossa. Porque durante o processo da vida, como eu bem testemunhei aqui, corremos o risco dos ambientes ao nosso redor nos influenciarem. E daqui a pouco, a figueira está fazendo maior força para dar uva. E Deus está falando: ô meu filho, você está fazendo força contrária. Não foi para isso que eu te chamei para dar fruto, eu te chamei para dar figo. E tenha atenção com algo importante. Cuidado, para não ficar ocupando um espaço sem cumprir o que Deus te chamou para fazer. Você não foi tão plantado para sobreviver. Aquele figo não estava ali só para sobreviver, ele estava ali para dar fruto. Você não foi plantado num ambiente de Deus para sobreviver. Você foi plantado porque você tem que manifestar o reino de Deus. Deus está nos convocando essa noite para manifestar o reino dEle. Romanos diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. A multidão está aguardando os filhos posicionados. Pensa, aquela videira olhando para aquele pé de figo. E o pé de figo olhava para a videira. Pensa na intimidação. Só um pezinho no meio da videira. Eu não sei onde você está. Eu não sei onde Deus te plantou. Mas eu sei que se foi Deus que te plantou nesse lugar,
As circunstâncias não podem te intimidar. Não se deixe intimidar por aquilo que está ao seu redor. Mas eu não sou maioria. Deus não conta com a maioria. A maioria Deus atrás. Os discípulos Deus usa. Deus não conta com a maioria, irmão. Nós não somos maioria. Se nós sairmos pela rua aqui agora, você vai ver que nós não somos a maioria. Mas você não precisa ser a maioria. Por quê, pastor? Porque Deus não conta com a sua força, é na força dele. Por isso, se preciso for, dispensa alguns guerreiros. Eu só quero 300. Não precisa. E aí, você vai ver no texto ele falando assim: deixa ainda esse ano. Fé para permanecer. Coragem para dar fruto, para avançar. Você tem que ter fé para permanecer, irmãos. Pastor, é que eu queria muito dar fruto, não estou dando ainda. Você tem que ter fé para permanecer. Fica quietinho nesse lugar e deixa que o viticultor toque em você. Fica de pé comigo. Deixa que o viticultor toque em você. Deixa ele aparar as arestas. Deixa ele... Pastor, talvez o que ele precise nessa noite seja de uma poda. Se for o viticultor, deixa podar. Você sabia que numa determinada época do ano é necessário podar as árvores frutíferas para fortalecê-las, para que elas deem frutos? Sabia? A poda de Deus não é para te ferir, é para te fortalecer. Ei, a poda de Deus não é para te ferir, é para te fortalecer. Por isso eu quero que você repita algo comigo agora. Fala assim: ainda esse ano. Não foi isso que o viticultor falou? Ainda esse ano? Então repete: ainda esse ano eu vou frutificar. Ah, meu Deus, fala com mais força. Eu vou frutificar. Existe um prazo, existe uma estação específica, existe um tempo profético sendo estabelecido sobre você hoje. Esse tempo não é amanhã, esse tempo é agora. Deus vai tocar você agora. O viticultor vai tocar você agora. Esse ano não vai mais ser um ano comum. Esse ano é o ano da sua frutificação. Ei, ainda tem tempo, ainda tem graça, ainda tem adubo sendo derramado nessa terra, querido.